Glória a Deus, aleluia. Mais uma manhã estou aqui nesse monte, clamando essa campanha de Daniel, de orações. Vou deixar uma palavra, uma reflexão sobre o poder da oração para todos nós que estamos aqui. Vamos ouvir essa palavra. Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui o Senhor está falando com Jeremias, profeta, e ele vem a clamar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, não na abundância, não na bonança, não na prosperidade, não em tudo de bom. Mas Jeremias estava passando uma situação muito difícil aqui. Israel e Judá estavam no cativeiro. Jeremias estava passando por aflições, perseguições, afrontas. E o Senhor vem falar a Jeremias que clame a ele, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Por quê? Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo sabendo que nós necessitamos de muitas coisas, Ele quer que nós, como filhos dele, venhamos clamar, venhamos pedir, venhamos suplicar a Ele, venhamos nos humilhar diante dEle, para que Ele venha conceder o desejo do nosso coração. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz Deus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, mais uma prova de que Deus quer ouvir a minha e a sua oração, o meu e o seu clamor, a minha e a sua humilhação. Que o Senhor, aleluia, Ele se alegra quando nós buscamos Ele de todo o coração, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor quer ouvir a nossa voz. Infelizmente a grande maioria não quer mais orar, não quer mais clamar, nem por ele próprio, nem por ninguém. Mas o Senhor quer ouvir o nosso clamor. Jesus, ele falou assim: aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E ele ainda falou mais, ele disse: se o teu filho pedir pão, acaso darás uma pedra? E se ele pedir peixe, acaso darás uma serpente? Se vai sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará coisas boas. Quer dizer, o Senhor tem coisas boas para nos dar, mas Ele quer ouvir. Nós precisamos pedir ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor, não apenas por bens materiais. É porque a maioria pede e não recebe porque pede mal, para gastar nos seus próprios deleites, disse Tiago. Pede apenas coisas materiais, tornou-se materialista. Mas a palavra vem falar aqui sobre coisas espirituais, sobre os dons, sobre poder, sobre virtude, sobre visão de águia, sobre avivamento, sobre o primeiro amor no coração. Nós precisamos clamar a Deus por coisas espirituais e pelo bem do nosso próximo. Não podemos pedir apenas para o nosso bem, isso é egoísmo. Nós precisamos pedir pelo bem do nosso próximo. Você vê lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 5. Antes do versículo 5, Pedro e Tiago foram presos. Herodes mandou prender Pedro e Tiago. Tiago vai chegando no palácio, Herodes mata logo Tiago com uma espada. Mata Tiago a fio de espada e prende Pedro lá no calabouço, para apresentá-lo ao povo no outro dia. Está lá no livro de Atos, capítulo 12. E a Bíblia diz que Pedro era guardado por 4 quartéis de soldados, 16 soldados.
E era um calabouço muito seguro. Mas Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo, a Bíblia diz. E a igreja, no versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Pedro não sabia, mas tinha uma igreja unida, numa casinha de alguém lá. Uma igreja que eu digo é o povo, não era o prédio não, era o povo que estava reunido numa casa, orando por Pedro, contínua oração por Pedro. É o que a igreja, o povo, está precisando fazer, não é os prédios não, nem as placas de igreja. É porque tornaram, o povo mudou a essência de Cristo para placas e prédios. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita dentro do ser humano, o reino de Deus habita dentro de nós. É o povo que tem que clamar, não é o prédio não. Só que hoje tornou-se a igreja, no entendimento dos líderes, eles acham que a igreja é um prédio, é um edifício lá que ele fez com tijolo e cimento e massa, e pintou, e rebocou, e botou um forro de gesso, e acha que aquilo é a igreja. Não, ali é só um templo, onde a igreja se reúne, que a igreja é o povo, se reúne para quê? Para adorar. A igreja fazia contínua oração por Pedro, e a Bíblia diz que Deus manda um anjo do céu para libertar Pedro. Por quê? Porque ele ouviu a oração dos seus irmãos naquela casinha. E a Bíblia diz que o anjo chega, toca em Pedro, acorda Pedro, e diz: Pedro, cinge teus lombos, calça tuas aparcas e me segue. E a Bíblia diz que Pedro se levanta, calça os sandálios, cinge os lombos e sai seguindo o anjo. E as portas vão se abrindo. Naquela época não existia controles remotos. Era tudo espiritual, as portas vão se abrindo e Pedro vai seguindo o anjo. E a primeira porta, a segunda porta, e vai se abrindo os portões, grades imensas. E a Bíblia diz que quando Pedro chega lá na rua, ele se deu conta que aquilo não era um sonho, era real. E ele diz: verdadeiramente o Senhor mandou o seu anjo para me libertar. E o anjo vai, desaparece, Pedro corre para casa onde aquele povo estava orando. E a Bíblia diz que quando Pedro chega, bate na janela, a menina vem e abre a porta e diz: é um homem. E ele parece com Pedro. Nem acreditaram que Pedro estava solto. Mas mesmo sem acreditar que o anjo ia soltar Pedro, eles estavam clamando. É isso que a igreja está precisando fazer, é clamar uns pelos outros, e não caluniar, e não defamar, e não andar com fofoca, com inveja, com falsidade, com desprezo, com acepção, porque ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia diz que aquele que se faça grande, aquele que é grande, faça-se vosso serviçal. Nós devemos ter em honra o nosso irmão mais do que a nós mesmos. A Bíblia nos ensina a servir e não ser servido, a ser humilde como Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, pegou uma bacia e lavou os pés de 12 pecadores. E ele disse: mas assim, se vós me chamam mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. E se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, fazeis vós também uns aos outros. Hoje não se quer mais ter humildade, é cada um mais orgulhoso do que o outro. Ontem eu fui nas igrejas com a roupa humilde, simples. Eu fui de chinelo, fui com casaco, fui de calça, chinelo de dedo. Não fui de paletó e gravata arrumadinho não, saí andando nas igrejas. Muito mal olhado para a minha cara. A igreja está se tornando um covil de hipócritas e fariseus. O templo está se tornando um covil de hipócritas e fariseus. Por quê? Porque eles só olham pela aparência externa do homem, pela roupa, pelo automóvel que anda, pelas amizades. Está igual os fariseus da época de Jesus, túmulos caiados. E eu cheguei em várias igrejas, muito mal olharam para a minha cara, muito mal lhe dão a paz do Senhor. Você tem que chegar e dar a paz do Senhor e apresentar a sua obra para eles saberem que você é homem de Deus, porque pelo brilho eles não percebem mais. A maioria perdeu a visão espiritual. A maioria está cortado da videira verdadeira porque não dá fruto.
porque não ora, porque não jejua, porque não faz mais a vontade de Deus, a obra de Deus. E Jesus quer que nós voltemos a fazer a sua vontade, é o que? Obedecer a sua palavra para demonstrar o seu amor. Jesus disse, aquele que me ama guardará a minha palavra e eu irei para o meu Pai, virei com o meu Pai e farei nele morada. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. E Jesus, além de fazer a obra que Deus ordenou, ele orava constantemente. Nem precisava orar, mas ele estava orando para dar exemplo aos seus discípulos. Daniel orava 3 vezes por dia, e quando jogaram ele em uma cova dos leões, os leões jejuaram, o anjo fechou a boca do leão. E hoje os leões estão rornando em busca do povo de Deus, o leão espiritual. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ele tem tragado muitos, porque não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais colocar a palavra de Deus em prática. E nós precisamos voltar a colocar a palavra de Deus em prática. A Bíblia diz, orai sem cessar. Devemos fazer orações e intercessões por todos os homens. A oração tem poder e muda as coisas. Por que não falar de Ana, que orava até sem palavras, balbuciando, e Deus concedeu o desejo do seu coração e fez com que o seu ventre, que era estéril, gerasse um dos maiores profetas da Bíblia, chamado Samuel. Por que não fazer, aleluia, falar a respeito de um romano, que era centurião, chamado Cornélio, onde ele não era judeu, não era cristão, mas ele cria em Deus, e ele orava e fazia esmola, e o anjo desceu para falar com ele, e mandar que ele chamasse Simão Pedro na casa de Simão o Curtidor, para falar sobre Jesus. A oração muda as coisas. Ore, não deixe de orar pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelo seu vizinho, pelos seus parentes. Ore. Ore pelos presos, ore pelas prostitutas, ore pelos moradores em situação de rua, ore pela igreja, que é o povo de Deus, que aceitou ele como Senhor e Salvador, não pelas placas, mas pelo povo de Deus, que foi lavado, remido, e que Jesus está preparando um lugar para, aleluia, esse povo lá no céu, e vem buscar um povo lavado, remido, zeloso e de boas obras, amém? Que Deus abençoe, vamos orar. Em nome de Jesus, receba essa palavra e não desista de orar, porque Jesus, ele quer, aleluia, ouvir o seu clamor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo quer ouvir as suas orações na madrugada. O Senhor manda te dizer, eu honro os que me honram e os que de madrugada me buscam me acharão. Amém? Que Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus.